Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos muito felizes por estar aqui nessa manhã de sábado, abençoada para estar levando a palavra de Deus aos nossos irmãos, aos corações daqueles que precisam de uma palavra, de um direcionamento da parte de Deus. Vamos compartilhar um texto da Bíblia Sagrada aqui em Mateus, o capítulo, ou melhor, Marcos capítulo 10, o versículo de número 46. Forte abraço para todos os nossos amigos, nossos irmãos que estão conectados juntamente conosco, todos os nossos missionários, toda a equipe da SEMIADEP. Deus abençoe meu irmão na apresentação aqui, e assim a todos, nossas famílias, minha irmã Dilce também, conectado com a gente. Deus abençoe. Marcos capítulo 10, o versículo 46, a gente vai meditar em alguns minutos na presença do Senhor. Eu creio que Deus ele tem grandes coisas a realizar através da sua palavra. Marcos capítulo 10, versículo 46, está escrito assim: Entretanto, chegaram a Jericó. Quando mais tarde ele e os discípulos deixaram a cidade e seguiu-os grande multidão. E aconteceu que um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muita gente repreendiu para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chame-o. E chamando-no, eis um homem com sorte. Vai que ele te chamou. Bartimeu despediu de sua capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs-se em pé de um salto e caminhou-se em direção a Jesus. Jesus disse para ele: Que queres que te faça? Perguntou Jesus. Ele respondeu: Mestre, quero ver. Palavra de Jesus 52. Está bem, a tua fé curou-te. E no mesmo instante o cego ficou a ver e foi atrás de Jesus estrada afora. Que palavras maravilhosas, que mensagem rica da parte de Deus nessa manhã. Amados irmãos, esse é um texto da Bíblia Sagrada bastante conhecido por todos os nossos amigos, por todos os nossos irmãos. Minha irmã Eliana também conectado com a gente. Deus abençoe lá de Ananindeua. Deus abençoe toda a sua família. Os nossos obreiros também na casa pastoral, Deus abençoe, estão construindo ali a casa pastoral aí do Tempo Central, né? Deus abençoe toda a equipe. Depois daqui a gente vai estar lá com os nossos irmãos. Bartimeu, ele era um cego, ele era um mendigo, ele tinha essas limitações, essas dificuldades, andava em Jericó, a saber, a Jericó maldita. No entanto, Jesus passava, e é o único relato que tem que Jesus passava por lá. É a única passagem, porque seria a última, porque dias mais na frente Jesus vai ser crucificado. Então não existe um outro registro que Jesus voltou para Jericó depois desse fato que aconteceu em Jericó. Ou seja, talvez um dos motivos que o cego está clamando, a palavra clamar aqui é grito alto, ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um dos motivos seria esse. É a única oportunidade que ele está tendo de clamar por Jesus. É a única oportunidade que ele está tendo de chamar por Jesus. E tem certas ocasiões que Deus ele nos dá apenas uma oportunidade. E esse cego ele soube agarrar essa oportunidade a ponto de clamar por Jesus Cristo. Existe uma história que é paralelo à Bíblia, até então não está registrado, e por isso eu não vou muito me enfatizar nela, que é a questão do pai de Timeu, que fala que ele se levantou contra o sistema romano, e com isso o pai de Bartimeu foi crucificado, e ao ser crucificado, seu filho estava lá pequeno,
Bartimeu, seu filho, pegaram Bartimeu e vazaram os seus olhos, furaram os seus olhos para que ele não se levantasse futuramente contra o governo romano. Até então esse registro não existe em nenhum dos livros históricos, nem de Flávio Josefo, nem tampouco da Bíblia, então não quero me ater nessa história. Mas eu quero aqui frisar sua atenção para o nome Bartimeu. O nome Bartimeu não é o nome deste cego, deste mendigo. Na verdade, isso seria um apelido. Do grego, a palavra bar significa filho, e Timeu, que era o seu pai. Ou seja, Bartimeu significa filho de Timeu. Até então, ele não tem nome. Então, estou falando o relato de alguém que é cego, de alguém que é mendigo, e de alguém anônimo, e de alguém que talvez não tenha identidade nem CPF. É alguém que andava entre Jericó, por Roma, por aqueles lugares, em busca de sobrevivência. O outro detalhe é que a Bíblia diz que este cego, ele não nasceu cego. Este cego, ele perdeu a visão. Tanto é verdade que quando Jesus parou para ele e disse: "O que queres que eu te faça?", o cego disse: "Senhor, que eu torne a ver". Perceba a expressão do cego, que eu torne a ver, ou seja, eu já enxergava, eu tinha minha visão saudável, mas eu perdi, mas eu quero tornar a ver. Este cego aqui, ele está simbolizando, ele está representando a vida de muitas pessoas que vivem em um cenário de retrospectiva, de recordações, que tinha, mas agora não tem, que podia, mas agora não pode. Talvez eu estou pregando para alguém que tinha uma família abençoada, mas a vida tirou isso de você. Talvez eu estou pregando para alguém que tinha uma vida saudável na igreja, servindo bem, vivendo bem, se distanciou, se afastou e hoje vive de recordações como este cego. Eu via, eu tinha, eu cantava, eu pregava, eu era feliz, eu possuía, eu tinha posses, mas agora eu não tenho. E talvez essa seja uma das maiores dores que alguém pode ter. Porque, primeiro, qual é a dor maior? De alguém que nasceu cego ou de alguém que perdeu a visão? O que nasceu cego, ele não sabe a cor do céu, ele não sabe a cor do azul, a cor do verde, e nem tampouco como é o rosto das pessoas. Ele viveu com isso, ele vive tranquilamente. Agora, quem perdeu é mais dolorido, é mais sofrido, porque ele cresce com aquela perspectiva: já tive e não tenho. E o que é que eu vou ser? Eu enxergava, mas agora eu não enxergo. Eu possuía, mas agora eu não tenho. Ele vive de recordações, e isso maltratava talvez o coração daquele cego. Só que ele toma uma atitude. Jesus vai passando por Jericó e ele começa a clamar. E esse grito que ele vai dar, e esse clamor, e essa voz insistente que ele vai dar é muito perigoso nos tempos de Jesus. Porque primeiro, ele está clamando: Jesus, filho de Davi. Esse cego aqui conhecia de Bíblia, ele conhecia a Torá, ele conhecia de profecias bíblicas que Jesus era a linhagem de Davi, filho de Davi. Porque a promessa veio que da linhagem de Davi nasceria o Messias. Então ele tinha acesso às Sagradas Escrituras. Ou alguém falou para ele, ou ele tinha lido algum canto quando ele estava com as suas visões, mas ele sabia que esse se tratava do filho de Davi, a linhagem de Davi. E ele começa a clamar isso, só que isso é um perigo muito gravíssimo para ele. Porque primeiro, a cúpula romana, os opositores de Jesus, eles desqualificavam esse tipo de conteúdo, eles não acreditavam, eles eram contra Jesus ser chamado filho de Davi, Jesus ser o Messias. Eles acreditavam que não era o Messias prometido. E alguém que clamasse isso poderia muito bem ser excomungado, poderia muito bem ser afastado. Só que perceba, este cego, ele quebra o protocolo, ele quebra todo o paradigma, ele enfrenta os seus medos e ele começa a clamar, mesmo correndo perigo, porque ele está sabendo que ele tem uma única oportunidade da sua vida. Então era como se ele dissesse: é tudo ou nada. E ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi. E é interessante que Jesus Cristo, ele parou para aquele cego, ele para ao mesmo instante. Primeiro,
porque Jesus, ele nunca tinha ouvido uma palavra dessa, alguém lhe reconhecer como Jesus, filho de Davi. Dentre tanta multidão chamando pelo nome de Jesus, ele ouviu a do cego, porque na verdade Jesus não ouviu a voz de Bartimeu. O que Jesus ouviu foi o coração dele. Naquele exato momento ele sabia do desespero que aquele homem tinha. É por isso que a multidão vai dizer para ele: pare de clamar, tem muita gente, ele não vai te ouvir. Queridos, perceba que na vida sempre vai ter a multidão para tentar te impedir, para tentar colocar obstáculo para você, para te desmotivar. Perceba que sempre vai ter alguém em nosso caminho, e difícil vai ser alguém para vir para te ajudar, para te socorrer, ou para te incentivar, ou para apoiar o teu sonho. Mas é mais fácil chegar alguém para dizer para você: você não vai conseguir, ele não vai te ouvir, vai colocar os obstáculos, vai colocar as muralhas para você desistir. Foi isso que aconteceu com Bartimeu. Cala-te, não clame, ele não vai te ouvir. É o Messias, é o Cristo. Ele está andando com mais de 4, 5 mil pessoas, era o homem da multidão. Tu acha que Jesus vai te ouvir? Só que ele continua clamando. Queridos, Jesus, ele não é como um homem. Ele olha para o coração, ele olha para a alma. Ele viu o desespero por dentro daquele cego. Ele sabia que aquele cego, ele precisava não apenas do milagre, mas aquele cego precisava de um dos maiores milagres, que se chama salvação. Tanto é que no final ele diz: vá, tua fé te salvou. E talvez seja aqui o motivo que Jesus parou para aquele cego. Ele queria sarar a alma dele, ele queria salvar a alma dele. Quando ele clama: Jesus, filho de Davi, ele para imediatamente. A palavra de Jesus é: alguém me chamou. Alguém vai chegar para Jesus e vai dizer: mestre, tem tanta multidão chamando pelo teu nome, e tu falou que uma pessoa te chamou? Me chamou, alguém me chamou. Eu ouvi o coração de Bartimeu. Chame o cego. Queridos, os mesmos que falaram para o cego para ele se calar, são os mesmos que vão pegar ele, falar para ele: o mestre te chama, vá até ele, Jesus te chamou. Os mesmos que falaram para o cego se calar, pegaram a mão dele e levaram ele até Jesus. Porque é assim que Deus faz. Aqueles que não acreditam em você vão ser obrigados a acreditar. Aqueles que não acreditaram no teu sucesso vão ter que pegar na sua mão e te caminhar até a escada do sucesso. Quando o Bartimeu chega com Jesus Cristo, Jesus fala para ele: o que queres que eu te faça? Jesus, como Deus, ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. A onisciência de Deus é indiscutível. Ele sabe todas as coisas. Só que por que Jesus está perguntando para o cego: o que queres que eu te faça? De fato e verdade, Jesus sabia o que o cego queria. Só que o que Jesus está querendo aqui é ouvir da boca do cego. Tem coisas que Deus, ele sabe que você passa, mas ele quer ouvir você falar para ele. Sabe aquele momento que você quer se fechar de todo mundo e você não quer falar nada para ninguém? Ele quer que você fale para ele, para você desabafar para ele. Ele quer ouvir a tua voz, ele quer ouvir o que tu quer. Ele sabe o que tu precisa, mas ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir a tua voz. O que queres que eu te faça? O cego disse para ele: Senhor, que eu torne a ver, que eu torne a ter aquilo que eu perdi, que a vida me tirou. Eu não sei qual foi o motivo que esse cego perdeu a sua cegueira, talvez por um acidente ou alguma doença que foi se agravando. De fato, ele perde a visão. Ele diz: Senhor, me devolva, me dê aquilo que eu perdi. Porque quando ele fica cego, ele não só fica cego, mas ele se torna um homem dependente da sociedade, do dinheiro. E com isso, ele vestia a capa romana, que
Era uma capa que os romanos davam para os mendigos da rua, para proteger da poeira de Roma, para proteger do frio de Roma, para proteger de tantas coisas. Ele tinha essa capa. E na verdade essa capa o identificava como mendigo, como alguém afastado da sociedade. A cegueira fez isso com ele. Porque tem coisas na vida que a vida ela tira de você e faz você ser um fracasso. E faz você viver de recordações. Quantas pessoas que eu encontro pela rua dizendo, eu era uma bênção. Pessoas mergulhadas no mundo do álcool, no crime, na criminalidade, na perversão. E a maioria dessas pessoas dizem, eu era uma bênção, eu servia a Deus. A maioria das pessoas que estão no presídio tem um nome bíblico. Uma evidência de que a maioria que estão nos presídios vieram de uma família cristã, de uma família de crente. Muita gente que estão no presídio estão dizendo, eu pregava, mas não prego. Eu era, mas não sou mais, porque a vida lhe tirou. Eu estou pregando para alguém que está nesse contexto, que a vida lhe tirou, não sei o que foi que a vida te roubou. Mas hoje o Messias, o Senhor Jesus, aparece na tua frente para restituir, para te devolver aquilo que a vida te tirou. Ele vai te dar, Ele vai te devolver. Assim como Ele fez com Jó. Jó perdeu 10 filhos, perdeu finanças, perdeu amigos, perdeu a saúde emocional. Tanto é que ele diz, visão assombrosa eu tive de noite. Ele já estava no nível de depressão, pelo nível de sofrimento que ele estava vivendo, já estava com o espírito perturbado. Já perdeu praticamente tudo, não perdendo a fé, mas Deus o restituiu tudo. Deu três filhas lindas para Jó, 10 filhos ao todo, retribuiu as finanças dele, foi tudo devolvida. Aquilo que a vida tirou, aquilo que o inimigo tirou, Deus tem o poder de restituir, se você tiver um encontro com Jesus Cristo. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Diz a Bíblia que Jesus ele ora por aquele cego e ele imediatamente passou a ver. As primeiras atitudes desse cego é tirar a capa. Quando ele tira a capa, simboliza uma libertação que ele teve. Ele estava dizendo, eu não dependo mais desta capa. Eu não preciso mais me proteger por causa dessa capa. Eu não preciso mais. Porque agora eu tenho a minha saúde. Aquele cego tem o poder de ter o seu próprio emprego, a sua própria vida. Porque agora não depende de pedir esmola, porque agora não depende daquela capa. Esse cego aqui recebeu alguns milagres. E eu destaco aqui os 3 maiores milagres que esse cego recebeu. Primeiro, ele foi curado da cegueira. Porque Deus ele tem um poder de curar a estrutura física da pessoa. Deus tem o poder de curar lepra, câncer, tumores. Deus faz isso. Jesus faz isso. O propósito de Jesus curar é para que o nome de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A enfermidade ela sempre vai fazer parte de nossas vidas. Do nosso corpo, porque nós estamos numa natureza pecaminosa, adâmica. Entende? Desde que Adão ele transgride a lei, ele passou a ter consequências físicas no corpo e consequências emocionais, consequências espirituais, consequências físicas, envelhece, cansaço, enfermidade. As consequências espirituais, o homem passou a ter ódio, problemas emocionais por causa da natureza pecaminosa, natureza adâmica, que nós só vamos se livrar quando o nosso corpo ser transformado no corpo incorruptível no arrebatamento. Só que Deus ele tem um poder de curar todas as emoções, de curar todas as enfermidades, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Isso não significa que aquela pessoa não vai ter outras enfermidades, porque as enfermidades fazem parte do nosso corpo. É por isso que o Lázaro, que Jesus disse, venha para fora, depois que estava morto 4 dias, ele morreu depois de novo. Esse cego talvez, consequentemente, teve outras enfermidades depois dessa, porque a enfermidade faz parte do nosso corpo. Ou seja, esse não é o maior milagre. Só que teve o segundo milagre que esse cego recebeu. Ele tira sua capa. Significa que ele não depende mais do sistema religioso. Quando ele tira a capa, ele está livre. Instantaneamente ele recebeu a cura física da cegueira, mas ele recebeu também naquele momento a libertação. Ele se libertou. Ele recebe também um milagre financeiro. A sua vida radicalmente muda, porque agora ele não depende de esmola. Porque quando alguém vem a Jesus Cristo, Jesus tem um poder de mudar a vida social daquela pessoa. O maior milagre também não é esse, porque tem muita gente que vem a Jesus Cristo a custo de se beneficiar ou até mesmo de ser próspero. Ele pode fazer? Pode. Mas são tesouros que o ferrugem vai pegar, que se acaba, que não tem relevância. Porém, esse cego recebeu o maior de todos os milagres. A última frase de Jesus foi: vá, a tua fé te salvou. O maior milagre, queridos, é a salvação. Não adianta você ser próspero, você ser curado, ter muitas conquistas e você não ser salvo. Talvez um dos motivos que Jesus para aquele cego não é só para curar a cegueira ou mudar a vida financeira daquele homem. O maior motivo que Jesus parou é porque no final ele ia ser salvo. A tua fé te salvou. E eu vim com essa mensagem dizer que Jesus tem o maior milagre para você. O milagre da salvação. Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a tua alma da perdição. Foi para isso que Jesus veio ao mundo e foi para isso que Ele nos enviou. É por isso que nós estamos aqui como missionário, para dizer para você que Jesus ele tem um poder de perdoar os teus pecados, de fazer uma nova criatura e de abençoar a tua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você guarde essa mensagem no seu coração e seja abençoado. Porque o mesmo Cristo, o mesmo Senhor que fez grandes maravilhas para este cego aqui, Ele tem um poder de fazer na sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Eu não sei como você se encontra, não sei como você está, mas Deus tem um poder de fazer grandes coisas. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar por essa pessoa, Senhor. Essa pessoa que está ouvindo, Senhor, esta mensagem, que ela venha ser abençoada. Que o Senhor venha curar as cegueiras espirituais, cegueiras físicas neste momento. Traga salvação para esta casa. Que essa pessoa venha ser edificada, venha ser transformada pelo poder de tua mensagem. Eu te apresento o nosso povo, a nossa comunidade portelense. Venha abençoar todos os nossos trabalhadores. Abençoe de uma forma especial. Eu quero te apresentar em especial a equipe da TV Amazon, a todos os nossos amigos que estão envolvidos nesta equipe, Senhor, trabalhando, são trabalhadores, os nossos repórteres, os nossos cinegrafistas. Abençoa, Senhor, de uma forma especial os diretores. Oh, meu Pai, abençoa a vida do Gustavo, que está no VT, continua abençoando a vida do Emerson, do Ronaldo Santos. Continua abençoando a vida do Kleber, Senhor. Os programas que ainda virão, Clip Show, Verdade que Liberta, Conexão Amazon, que o Senhor venha abençoar de uma forma especial. Abençoa, Senhor, as nossas autoridades, prefeitos, os vereadores, estão trabalhando, Senhor, para o melhor do município. Que o Senhor venha abençoar cada trabalhador, cada empresa, um sábado abençoado, as nossas famílias. Guarda debaixo da tua presença, Senhor.
iluminando a bênção na vida de todos os nossos irmãos, os nossos amigos, Senhor, que nos acompanham através das lives. Continua abençoando, uns católicos, outros adventistas, mas estão ouvindo a Tua palavra. Abençoa os nossos irmãos, que a Tua bênção esteja sobre a vida de todos aqueles que estão conectados com a gente. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, pedimos essas bênçãos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus, forte abraço, muito obrigado. Nosso amigo Edi, Deus abençoe. Loja Sol de Cia, tamo junto, é um grande amigo, tem sido parceiro nesta obra. Vai ter o culto na congregação Ebenezer hoje, sábado. Todos os sábados eles fazem culto lá, sábados e terça. Está levantando uma grande obra ali naquele lugar, Campos Brancos, na região do Campos Branco, e tem sido uma bênção. A congregação Ebenezer, nosso presbítero Edi, está sendo uma bênção, está sendo canal de Deus para aquele povo ali, e que Deus venha continuar abençoando a sua vida, a sua família, a vida da irmã Cícera, seus filhos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e te abençoando em nome de Jesus. Deus abençoe. Nosso irmão Alisson, eu passo a oportunidade para ele. Muito bem, meus amados. A gente quer agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, pela TV, pelo YouTube, que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente. Agradecemos a todos os nossos apoiadores, que o Senhor continue nos abençoando. E sábado nós temos encontro marcado aqui novamente, nós aguardamos você. E que Deus ele possa abençoar o teu dia, abençoar o teu fim de semana, abençoar toda a equipe aqui da TV Amazon, que Deus possa continuar nos abençoando. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. E estamos juntos sempre, aguardamos vocês aqui no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, fique com Deus.